Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está começando a acompanhar conosco o Resenha da Bola Pesada. Eu sou o jornalista Rafael da Rosa e eu tenho um parceiro muito especial para a gente começar esse projeto, e é um parceiro diferente, porque eu tenho parceiros jornalistas sempre quando eu falo de futebol, de futsal, e dessa vez eu tenho um parceiro que é treinador de futsal. Eu tô falando dele, Adão Ricardo Villanova. Professor Adão, muito bom dia, boa tarde, boa noite, prazer falar contigo, e esse é o primeiro episódio dessa parceria certamente de sucesso, Adão, prazer. Bom dia, boa tarde, boa noite, Rafael, que prazer, né, mais uma vez a gente aí, depois de ter basicamente trabalhado juntos, né, em 2016, e essa amizade continuou aí pelo futsal, e que bom, agora a gente está podendo aí sempre se reunir para falar de futsal, tendo convidados especiais, colocando aí em pauta tudo que o esporte precisa, principalmente acho que nesse momento em que a gente precisa estar mais dentro da mídia, a gente precisa estar mais dentro da casa das pessoas, a gente precisa trocar mais informações, né. Já aproveito para este primeiro episódio dizer para todas as pessoas que devem ter nós nas redes sociais aí, que a gente fica sempre à disposição para colocar assuntos, para trocar ideias, porque eu acho que o esporte ele só vai crescer a partir do momento que a gente desenvolver multiplataformas de comunicação e de desenvolvimento. Adão, que esse ano é treinador da Uruguaianense, Associação Esportiva Uruguaianense, mas ano passado estava no Lagoa Futsal, e eu vou deixar tu apresentar então, Adão, o nosso convidado, nosso primeiro convidado para esse primeiro episódio do Resenha da Bola Pesada, Adão. Obrigado, Rafa. O nosso convidado é uma pessoa que inclusive nós já tivemos algumas boas conversas, né, tanto em podcasts, entrevistas. Eu costumo dizer que o Luciano foi a voz do acesso quando eu tive Lagoa Vermelha, e hoje, sem dúvida nenhuma, tudo se encaminha para o Luciano ser a grande voz e a grande referência do nosso futsal. Então, seja muito bem-vindo, Luciano Andrade, além de um grande apresentador, um grande jornalista, posso dizer aí um grande amigo. Muito obrigado, Adão, muito obrigado aí o Rafael, todo o pessoal aí, muito obrigado pelo convite, por poder estar aqui, fico feliz por ouvir as palavras também, viu, Adão? Foram 2 anos de trabalho muito intenso do Adão aqui na cidade de Lagoa Vermelha, e o primeiro ano, claro, marcado por aquela campanha memorável, como ele mesmo fala, ficará eternizado nas paredes do ginásio de esportes Adolfo Stella por aqui a foto do time comandado pelo Adão, campeão da Liga 2 e, consequentemente, com o acesso garantido, né, para o ano de 2020. Né? O Adão esteve por aqui em 2020, hoje já em outros caminhos com a Uruguaianense em que ele já esteve. Prazer estar por aqui, muito bom estar conversando sobre esporte, sobre futsal. Estou à disposição dos amigos aí, Rafael e Adão. Deixa eu te fazer a primeira pergunta então, Luciano, te agradecer pela participação aí com a gente, mas te fazer a primeira pergunta. Cara, qual é a expectativa para 2021? Porque 2020 foi um ano muito atípico, né, cara? O futsal parou e aí ficou naquela de volta não volta, e aí voltou, mas voltou a meia boca, e aí não se sabia o que ia acontecer. E agora, cara, 2021, a gente já teve a primeira reunião da Liga, né? E aí, o que a gente pode esperar para esse 2021 aí do futsal do Rio Grande do Sul? Nem todas as incertezas que a gente tinha lá em maio, junho do ano passado existem agora. Dá para fazer futsal? Dá para fazer futsal com a pandemia ainda em andamento, e infelizmente a gente não vai conseguir se livrar dela tão cedo. Né? Teremos algumas dificuldades, com a mais absoluta certeza ainda teremos durante toda essa temporada, mas será possível sim fazer o futsal. Vai ser um período de adaptação dos times. No ano passado já era um período de adaptação, mas neste ano de implementação de algumas coisas. Apesar de todas as dúvidas, de todas as incertezas, o que eu tenho observado da organização das equipes é de que, mesmo com todas essas incertezas, os times estão certos de que o futsal pode acontecer. Diante de algumas inseguranças financeiras, diante de algumas inseguranças em torno de como vão ser os jogos, de torcida, tem torcida, não tem torcida, são algumas respostas que só o tempo vai nos dar. Mas dá sim para fazer futsal, e eu acredito que a temporada ela não vai ser totalmente completa, mas já desde agora de março, final de março, eu tenho certeza de que o futsal vai acontecer, com um ou outro atrapalho, uma ou outra lombada para passar por cima, alguns buracos, mas eu acredito sim que o futsal vai ter condições plenas de acontecer de forma tranquila
não só no Rio Grande do Sul, mas também nos outros estados e no Brasil afora. Deixa eu perguntar uma pro treinador, Adão. O que muda na preparação da equipe, Adão? Porque veio de um 2020 onde os atletas tiveram pouco ritmo de jogo, né? Não tiveram o ritmo de jogo que vinham tendo nos outros anos. O que muda na preparação para 2021? Não muda nada? O que tu pode dizer pra gente aí na preparação, principalmente na tua aí da Uruguaianense? O que acontece, tá? Ano passado a gente já viu isso na volta da pandemia, que foi o atleta, o futsal, por exemplo, hoje a gente tem aí 30%, 40% da modalidade de forma profissional, outros 60% são semiprofissionais. Esses atletas, eles viviam muito de, por exemplo, jogos amadores, jogos festivos, e a pandemia, isso sim, acabou, não tem nada de amador, não tem nada de festivo. Então, pós-pandemia, a gente já tinha encontrado atletas fisicamente muito piores do que, por exemplo, quando se apresentavam para uma pré-temporada, porque eles realmente vinham de um período parado dentro de casa, inativo. E esse ano acho que é a mesma coisa. A gente terminou a temporada em dezembro, né? Meio de dezembro. E agora a gente vai iniciar uma temporada, que nem o Luciano comentou, muito provavelmente acho que as equipes devem estar todos mais ou menos imaginando aí final de fevereiro, início de março. Então, assim, é desafio grande, é questão física. E acho que agora o desafio esse ano vai ser que a gente volte bem, né? Porque no passado a volta, os primeiros jogos foram bem abaixo. A gente viu a gente viu que o futsal demorou para engrenar em alto nível, os jogos da Liga Nacional que a gente estava olhando parecia realmente um nível abaixo, né? Só que não pode mais ser desculpa, né, Luciano? É a mesma coisa que comentou da questão da organização. Esses dias eu fui num programa aqui em Uruguaiana, um programa tradicional, aí tem há 25 anos esportivo, e que o apresentador disse, olha, eu acho que não pode ter as Olimpíadas. E eu discordei dele. Não, eu acho que tem que ter as Olimpíadas. Não, mas tem a pandemia. Mas a pandemia já tem faz um ano. Nós precisamos aprender a viver com a pandemia. Nós precisamos ou fazer esporte sem público, ou fazer esporte com público reduzido, ou fazer com live, ou vender para TV. Mas a vida precisa prosseguir com pandemia. A pandemia é uma coisa que vai demorar ainda. Não dá para fazer o que fizeram no Maracanã só. Não, cara, também não sei, entendeu? Não sei. Isso que eu tô dizendo assim, eu nem quero entrar nesse mérito, se dá ou não dá. Eu sei que a gente precisa fazer alguma coisa, precisa fazer esporte, entendeu? Porque também eu vi jogos da NBA e eu sei que você é um mega especialista em esportes americanos. Lá tá tendo público, né? Ô Luciano, tu é especialista em esporte... Não sou tão especialista em esportes americanos. Eu curto muito, gosto muito de assistir basquete e NFL, principalmente o futebol americano. Gosto de beisebol, gosto de assistir, mas principalmente o basquete e o futebol americano. E lá eles estão com o público já há muito tempo, e não é pouca gente. A gente vê aí 10, 15 mil pessoas num estádio de futebol, num estádio de futebol americano. Cerca de 8, 9, o público do Maracanã, que você fez referência, é um público de um jogo de NBA. Mas os protocolos por lá são respeitados, é o que o Adão falou. A gente precisa aprender a viver com a pandemia. A gente não pode viver como a gente vivia antes. Essa que é a questão. Olimpíadas, eu também acho que tem que acontecer. Se tiver que fazer sem público, faz sem público. O futsal nesse ano acho que vai acontecer sem público. A gente precisa ter a consciência de que nós precisamos nos moldar para que as coisas possam acontecer de novo a um médio prazo. Não vai, isso que aconteceu no Maracanã, eu tenho certeza absoluta que não vai acontecer nos campeonatos estaduais que vão iniciar daqui a pouquinho. O pessoal não vai liberar público ainda, justamente por causa daquilo. Se a galera que foi no Maracanã tivesse respeitado o protocolo, mais distanciado, algumas coisas nesse sentido, talvez as coisas pudessem acelerar. O problema é a educação de todos nós, que a gente precisa nos adaptar a uma realidade. A gente vê nós mesmos, né? De repente, todo mundo de saco cheio de outra coisa, mas enfim, a gente precisa ir nos moldando para que as coisas aconteçam de forma natural. O que não pode é botar, aqui no ginásio de esportes Adolfo Estelo, nós temos um ginásio com capacidade para 1.500, 1.600 pessoas, não dá para botar 1.000 pessoas, 800 pessoas no ginásio. Mas quem sabe 300,
tem os sócios torcedores, tem os associados dos seus clubes aí que de repente podem ser beneficiados para estarem mais perto, mas todo mundo vai ter que respeitar algumas coisas. Eu gosto muito de esportes americanos, sim, viu? É uma das minhas paixões, viu? Eu também gosto. Mas uma coisa que eu não entendi naquela história do Maracanã ali é por que só abriram um setor? Cara, podiam fazer... Cara, ali o Maracanã cabe o quê? 70 mil pessoas, 72 mil pessoas. Cara, bota 7 mil pessoas lá dentro, cara. Abre o Maracanã inteiro, faz, tá? Comebol quer botar os seus banners, coloca, dá espaço ainda assim. Mas não enchiqueiraram todo mundo. É isso que eu não consegui entender, que nem o Luciano usou o exemplo do Adolfo lá, que nós trabalhamos 2 anos. Tu botar 300 pessoas na Adolfo lá, ninguém senta perto um do outro. Agora tu não pode botar todos ali embaixo da cabine de imprensa, vai ficar tudo. Exatamente. Pelo que eu ouvi de comentários, a Conmebol emitiu nota dizendo que pediu pro pessoal se distanciar, que demarcou áreas e tal. Mas é fato, eles não abriram todo o Maracanã, eles abriram só no setor social, só ali naquele cantinho ali. O pessoal podia estar mais espalhado? Podia. Mas a organização também falhou, pecou. Aí deram uma multa lá de 14 mil reais e tal, tá tudo certo. Mas esse é o ponto que eu vejo, porque se a gente quer voltar, a gente vai ter que seguir com as organizações sendo mais rigorosas nos seus protocolos, porque Adão não tem como, cara, olha ali, tinha 5 mil pessoas, todo mundo enchiqueirado. Ou a organização, por exemplo, tu vai pegar a Liga Gaúcha agora pra voltar ao futsal, tá? A Liga Gaúcha vai ver, o ginásio de Lagoa cabe 1.600 pessoas. Então ali nós vamos ter 30% da capacidade. E em Uruguaiana cabe, não sei, 1.800 pessoas. É 30% da capacidade. Tem lugares, por exemplo, Parobé, o ginásio cabe 600 pessoas. Não tem como colocar 30% da capacidade. Vai ficar todo mundo enchiqueirado. Vai ficar todo mundo pertinho. Então reduz. Mas vai ter que ser cumprido. Mas é uma coisa que é simples. Mas é uma coisa simples de fazer. É o seguinte... Vamos fazer um campeonato, vamos iniciar um campeonato e nesse campeonato nós vamos colocar uma regra inicial que pode chegar a público de 30%. Ok, vamos lá, beleza, combinado? Combinado. O que acontece? Tu coloca lá no regulamento, 30% é uma cadeira sim, outra não, no mínimo. Se tu bota no regulamento, se houver 2 pessoas sentadas lado a lado, perde o mando de quadra, pronto. Mas aí como é que tu vai fazer todo esse regramento, tu entende? Ou tu faz 30%? Delegado tá ali pra isso. Tu paga o delegado, entendeu? Então é 30%. O delegado tem que estar lá controlando quem entra no ginásio. E o delegado vai lá e vai olhar. Já vai ter os lugares demarcados. Se alguém não tiver naquele lugar demarcado, perde o mando de quadra. Que nem esse jogo, era muito simples. A Conmebol podia ter botado 7 mil pessoas, podia ter botado 10 mil pessoas no Maracanã, podia ter botado 15 mil pessoas no Maracanã, local demarcado. Não cobriu, o clube perde o mando de campo. A gente tinha no Rio Grande do Sul uma época que não dava para jogar futsal, vocês lembram? O jogo durava 6 horas porque jogava cerveja na quadra. Começaram a punir, acabou. Começou a punir, os clubes vão lá agora, punir os torcedores, acabou. Mas eu acho também que no futsal ele é um pouco mais simples nesse sentido, porque a gente vê, por exemplo, a realidade que a gente tem aqui em Lagoa Vermelha com o Lagoa Futsal. Um público de 300 pessoas, só os sócios torcedores, tá, já preencheria praticamente esse espaço. Os sócios torcedores são empresários, são famílias, são patrocinadores, são pessoas que teriam, entre aspas, aqui, eu não estou discriminando absolutamente ninguém, mas teriam, entre aspas, a conscientização, porque se ele pegar o Covid, se ele ficar internado, não sei o que, ele vai prejudicar o comércio dele, a loja dele, o empreendimento dele, ele tem a consciência que vai prejudicar o próprio clube. Então, teoricamente, entre aspas, seria um pouco mais fácil de ter esse controle das pessoas, ter o distanciamento. O que aconteceu no Maracanã, tinha torcida organizada, né, cara? Os caras pegaram e deram 100 ingressos para torcida organizada. Não me venha, cara, convidados e não sei o que. Os convidados estavam no camarote. Cada patrocinador com um camarote lá, com distanciamento também não tem. Não, acho que nem tinha distanciamento também. É que quando tu coloca muita gente, tu não consegue, quanto mais pessoas, tu não consegue controlar. Vai ficando mais difícil de se controlar. Nesse universo de cerca de 200, 300 pessoas, particularmente, acho que ainda é possível controlar. Porque numa comunidade como Lagoa Vermelha, é uma comunidade que praticamente todo mundo se conhece, todos os entre aspas, beneficiados com a possibilidade de assistir o jogo no ginásio sabem, se conhecem também, então acredito que é mais viável num universo um pouquinho menor.
Ô, e Luciano, a gente vai ter que aprender, né, cara? Tem que fazer, a gente não pode ficar... Vamos lá, a gente vai precisar evoluir como sociedade. Então o futsal não pode sair desse meio, né? Ô, Luciano, pelo que tu acompanhou nessa primeira reunião aí, o que tu pode dizer pra gente, sim? Já teve alguma tendência de ter torcida? Já teve alguma fala a respeito disso por parte da direção da Liga, por parte dos organizadores da Liga, ou ainda não foi falado no assunto? Ainda até se comentou o assunto pelo que soube na reunião, mas não há nenhum tipo de definição. Isso vai passar primeiramente pelo futebol. Se o futebol com o gauchão, o Campeonato Brasileiro que começa depois, se o futebol tiver público e for possível observar que as coisas podem caminhar de uma maneira tranquila, o futsal vai voltar também. Sem voltar no futsal não volta. Isso acredito que seja algo sacramentado. É preciso voltar primeiro no futebol para depois voltar no futsal. Quando isso vai acontecer, particularmente eu acho que só no segundo semestre. Primeiro, há necessidade de se avançar em termos de vacinação da população e isso está ainda muito lento. E segundo, os próprios campeonatos de futsal têm uma tendência de começar um pouco mais tarde. Não digo um pouco mais tarde, mas um pouco mais lentamente. As competições de primeiro semestre elas devem ser competições facultativas. Eu não sei se o Adão tem essa informação, mas a princípio, pelo que eu soube, a Copa dos Pampas, propriamente dito, não deve acontecer. E sim algumas competições mais regionalizadas, justamente com a possibilidade do time participar ou não. Foi mais ou menos isso? Será que aconteceu na reunião, Adão? O que me passaram foi que... E a Copa dos Pampas ela é uma grande discussão aqui, né? Porque ela é uma competição a nível estadual, em que tu não ganha o título estadual e que ao mesmo tempo tu não joga contra a CBF, Atlântico, né? Hoje os grandes clubes do futsal gaúcho. Então o que me foi passado é que se chegou um denominador de fazer um estadual de pontos corridos, todos contra todos, né? Claro, lá no final tendo o playoff igual, mas... Eu acho melhor até, viu? Não, eu também. Eu não gostei da fórmula do ano passado, a gente entendeu que era um ano de pandemia, mas eu acho que o estadual tem que ser todos contra todos, tá? Até porque daí tu consegue tirar um termômetro, uma febre melhor, né, dos times, o que tá acontecendo, porque daí fica mais fácil. Dentro da realidade do nosso futsal, hoje o estadual é uma grande competição, né? Hoje é a competição onde participa a grande maioria dos clubes. Então a tendência é final de abril, início de maio, começar a Liga 1, tá? Liga 1, final de abril, início de maio, todos contra todos, inclusive a CBF e a Atlântico gostaram da ideia, porque quando tu deixava a Copa dos Pampas no primeiro semestre, o segundo semestre ficava muito apertado para eles, tá? Então a gente notou isso. Então deve ser final de abril, início de maio, e aí se algumas equipes quiserem, ali no março, abril, ter um regional, aí as equipes podem aí fazer alguns regionais facultativos, alguma coisa que o Luciano falou. Uma ideia que em 2019 teve Lagoa Vermelha aí, você não lembra muito bem, né? A gente teve os jogos regionais, foram muito legais, porque são jogos próximos, tu tem menos custo, tu tem uma rivalidade local, então realmente são coisas que a gente sabe que dão certo, né, cara? Eu acho que esse seria uma ideia Eu não gosto muito da Copa dos Pampas, confesso pra vocês. Eu vou te dizer que a Copa dos Pampas quase ninguém gosta. Acho muito mais atrativo o regional, só não gosto também da ideia do facultativo. Acho que se tu é uma liga, né, e aí depois eu já vou entrar nessa pergunta para o Luciano aí, e não vai fugir, né? Se hoje nós temos uma liga tem que dar liga. Liga é união. Então liga tem que ser assim, que nem lá eu brinco com meus jogadores, ou vai todo mundo ou não vai ninguém. Então essa coisa do facultativo eu ainda não acho muito legal, eu já dei várias vezes a minha opinião sobre isso, eu acho que o facultativo não é bacana. Aí sempre tem alguém para dizer, mas tal clube não está pronto. Tá, mas aí o que está sofre pelo, né? Tem que ser, eu acho que tem que ser igual, entendeu? Acho que tem que ser igual. Acho que claro que tirando esse ano que a gente pode ter a questão de pandemia, acho que tem que ser todos iguais. Eu sou muito adepto à ideia do regional, acho que o clássico precisa. Acho que o futebol do interior, por exemplo, morreu porque acabou os clássicos, entendeu? Porque hoje em dia o Pelotas e o Brasil estão mais preocupados em jogar contra o Grêmio e o Inter no Gauchão do que jogar entre si. Não tem mais rivalidade, então isso que matou o futebol. E o futsal não pode ir para esse caminho. O futsal a gente precisa de Copa Regional, a gente precisa que todo ano o Lagoa lá jogue contra o Baral,
jogue contra o Passo Fundo, jogue contra a Vacaria, Ibiraiaras, esses clubes ali que são vizinhos se enfrentem, para posteriormente eles irem para o estadual, diferente de divisão, né? Primeira, segunda e terceira, aqui nós vamos ter Uruguaiana, Itaqui, Alegrete, São Borja. Nós precisamos que essa turma jogue entre si, para posteriormente a gente estar indo daí para uma competição estadual. A Copa dos Pampas, eu acho que ela devia ser como a Copa do Brasil. Amplia o calendário do ano. Faz a Liga Gaúcha ser de março a dezembro, como é um campeonato brasileiro. Aliás, eu sou meio contra os campeonatos estaduais de futebol de campo também, né? O próprio Adão sabe disso. A gente já debateu isso aí, inclusive aqui na mídia aqui de Lagoa Vermelha, na imprensa por aqui. Então, amplia o calendário da competição principal, até mesmo... a CBF e o Atlântico vão ter dificuldade por causa da Liga Nacional de Futsal. Sei lá, também entra nessa questão dos campeonatos estaduais de futebol também, que é meio contra. Particularmente sou meio contra. Mas enfim, amplia o calendário do futsal e faz a Copa dos Pampas ser como uma Copa do Brasil, um mata-mata no meio no meio dos calendários, nos intervalos de jogos, nas folgas, no meio de semana. Data tem, aí, né? E aí define um vale vaga para não sei o quê, dá um atrativo financeiro. O Adão falou em vender para a TV, tentar buscar recurso financeiro, vende, faz live, vende não sei o que, de alguma forma busca captar recurso, dá dinheiro de premiação para se tornar atrativo, porque senão é aquela história, o cara fica jogando para não ganhar nada e para simplesmente estar lá todo final de semana, não vale muito a pena, né? A Copa dos... Pode falar, Adão. Eu mandei uma vez um modelo pro Nelsinho antes de 2019, se não me engano, e que era assim, no meu calendário gaúcho de futsal seria esse: iniciar competições em março, jogos regionais, tô jogando de março a abril, jogando de sábado a sábado, porque é início de ano, os clubes precisam fisicamente ainda preparar. Chegando em maio, aí tu tem os 3 estaduais, Liga 1, Liga 2, Liga 3, e uma Copa RS, onde tu disponibilizaria para toda a equipe que quisesse participar um torneio mata-mata. Por quê? Porque também é importante, daqui a pouco uma equipe que está na bronze, ter poder jogar contra uma equipe da ouro, para não ter esse distanciamento, a gente poder jogar mais. Porque é uma coisa que acontecia às vezes também, tu fizer só o estadual, aí chega uma época do ano que está tudo jogando sempre com os mesmos adversários, então uma Copa abriria esse leque. É muito parecido com essa ideia do Luciano, é muito similar, e eu espero que um dia a gente chegue nessa maturidade de ter as 3 competições, regional no início e depois as ligas, 1, 2, 3, e depois, lógico, aí a gente entrando numa Copa. A Copa dava pra ser, Adão, só te interrompendo, depois tu pode retomar, mas a Copa dava pra ser com moldes de Copa do Brasil de futebol, porque ela pega assim, ó, e aí tu coloca assim, ó, por exemplo, os times que foram os primeiros colocados na Liga Gaúcha, tá? Eles vão entrar mais tarde, porque aí tu começa a trazer também Atlântico, começa a trazer a CBF, porque eles não vão precisar jogar as fases iniciais, eles não vão precisar ir a, sei lá onde, pra jogar lá contra o Zé das Couves, sabe? Tu já começa a trazer atrativos também, daí tu começa a dizer, se eu passar de fase, se eu passar 2, 3 fases, eu posso jogar contra a CBF lá em Carlos Barbosa, eu posso jogar contra o Atlântico lá em Erechim, sabe? Tu já tem uma exposição de marca maior, e aí tu traz essa galera, por exemplo, tu foi bem classificado no ano passado na Liga Gaúcha, então tu vai ter o benefício de entrar na quarta fase, quinta fase dos matas da Copa, sabe? Mas aí precisa ter esse atrativo, precisa dizer para os clubes e a Liga precisa estar junto nisso para dizer assim, ó, não, eles vão participar, tá? Eles vão participar porque eles foram bem. Por exemplo, colocamos ali a CBF, Atlântico, Lagoa e Uruguaianense como os 4 primeiros, tá? Esses 4 primeiros vão entrar depois. Fechou, tá? E aí... Eu sei que serve pra ti, serve pro Luciano. E aí a gente pega e coloca esses 4 ali, e aí diz, esses 4 vão entrar depois. E aí começa, mas essa competição já começa lá atrás, começa lá em março, sabe? Já começa em ritmo de competição o ano. Mas tu sabe outra coisa, Rafa, que a gente fica discutindo muito, a Atlântica e a CBF, os 2 clubes hoje, como superpotências que são do futsal nacional, eles podem jogar jogos, eles podem mandar sub-20, eu acho que até assim se discute mais
e eles não discutem tanto, eles não teriam tanto problema, entendeu? Se daqui a pouco, assim, eu tenho certeza, e uma hora a gente até deve convidar, por exemplo, o Lavoisier para participar com a gente nesse programa, que um baita marketing, por exemplo, para a CBF, jogar uma Copa RS e mandar um Sub-20 e vir jogar contra a Itaqui aqui. Isso é um baita marketing. Os caras viriam com um ônibus, com delegação. Exposição de marca, né? Nossa, eu tenho certeza que a CBF vende muito dentro do Rio Grande do Sul, né? Mas, Luciano, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é o campeão gaúcho de 2020? Campeão gaúcho 2020, na verdade, é difícil de responder isso por causa da divisão, que já tem uma final de um estadual, tem a competição da Liga Gaúcha que também ainda não terminou, né? Então é delicado de responder com essa divisão que nós temos hoje no estado do Rio Grande do Sul entre Federação e Liga Gaúcha de Futsal. É difícil, né? O Passo Fundo papou a Série Ouro. Tem aí ainda a semifinal de Liga para acontecer. É difícil indicar hoje, né? O presidente da federação vai dizer que é o Passo Fundo. O presidente da Liga diz que ainda não terminou a competição dele, né? Então, enquanto houver divisão, acho que essa pergunta não vai ser possível responder, viu, Adão? Com exatidão. A não ser que as duas equipes resolvam fazer um amistoso de final de temporada para ver quem é quem. Então deixa eu te perguntar uma outra coisa, Luciano. Já que a gente não tem a definição ainda, essas duas entidades, elas caminham para um consenso para chegar numa competição em comum, para chegar numa coisa em comum? Ou a gente vai continuar por muitos anos com Liga e Federação dividindo as atenções no Rio Grande do Sul? De momento, eu não vejo possibilidade de união. De momento, eu não vejo possibilidade de união. A gente sabe que hoje a Federação Gaúcha de Futebol de Campo, de Futebol de Salão, de futsal, passa por um problema judicial, inclusive, né? Recentemente tinha algumas denúncias graves de improbidade administrativa e tal, que estão correndo na justiça, mas a sua diretoria permanece trabalhando. Muitos dizem que o presidente vai ser afastado e tal, vai ter que haver uma nova eleição. A gente sabe de toda a polêmica que aconteceu na eleição passada, onde se caminhava para uma possibilidade de união, né, no momento da eleição passada, da federação. Tem a Liga Gaúcha de Futsal, tem edital previsto, se não me falha a memória, para março, para convocação de eleições também. Vai depender das próximas diretorias. De momento, as ideias ou o trabalho desenvolvido pela diretoria da Liga Gaúcha de Futsal e pela Federação Gaúcha até podem sentar numa mesma mesa, mas não acredito que assinem um mesmo documento, não. Tu sabe que ano passado o Adão participou aqui em Parobé, a gente tem a Rádio Esporte Total e tem o Cara da Vez. Inclusive a gente tá voltando, daqui uns dias a gente tá voltando com o Cara da Vez para sua segunda temporada. E o Adão participou com a gente, mas quem participou com a gente também foi o Pereirinha, e aí a gente estava conversando sobre isso, sobre essa questão da Liga, sobre essa questão da federação, e ele dizia, cara, que não tem como essa união acontecer a um curto, médio prazo, porque tá uma cisão muito grande, assim, uma coisa muito... ele não usou essa expressão, quem vai usar sou eu, tá? Uma coisa muito quinta série de colégio. Sabe, que é muito rixa e pouca conversa para tentar chegar num denominador comum, sabe, esse é a expressão que eu tô usando, mas é o que parece, cara. Eu quis te perguntar isso, Luciano, para ter a real noção de alguém que acompanha o futsal mais a fundo, assim, mais de dentro. Adão, eu perguntei pro Luciano, vou perguntar para ti, se acontecesse essa fusão, tá? Que a gente sabe que é muito pouco provável, tá? Eu diria quase impossível de acontecer essa cisão nos próximos 5 anos, assim. Que benefício ela traria pro futsal do Rio Grande do Sul? Não, na verdade, o que eu vejo hoje, por isso que eu levantei a informação com o Luciano, toda e qualquer evolução do esporte tem que passar por essa discussão, tá? Porque, assim, vamos lá, eu sou clube... E o Luciano é clube e eu sou patrocinador. Aí o Luciano chega e me pede um valor aí para apoiar o Lagoa, por exemplo, né? O Lagoa Esporte Clube lá, que a gente sabe. E aí eu vou perguntar pro Luciano, não, beleza, apoio aqui, valor, legal, vou a todos os jogos do ano, vou lá, acompanho o Luciano, sou parceiro, chega no final do ano, nas quartas de finais, o Lagoa vence do time A.
importa qual é o time, o Lagoa venceu as quartas de finais do time A. Na outra semana saiu uma notícia lá no meu celular, assim, time A campeão gaúcho. Aí eu vou perguntar, tá aí, Luciano, eu tô pagando patrocínio para nós jogar o Campeonato Gaúcho, mas a gente ganhou do time A e agora o time A botou que é campeão gaúcho. Quem é campeão gaúcho, pô? E eu tô falando isso externamente porque eu acho que esse é um grande problema de esporte no Brasil. Se discute muito dentro e se esquece do fora. A gente tem um produto que a gente vende. Exato, a gente não trata ele como um produto. O futsal é um produto, ele precisa ser vendido. Gosto muito de conversar com o torcedor, de ouvir o torcedor, o que o torcedor lá está pensando. Aí, por isso que eu brinquei, quem é o campeão gaúcho? Tem muita gente que fala que o Lagoa foi campeão da Série Prata em 2000. Exato, entendeu? Tá, beleza, o Lagoa foi campeão da Prata, né? Então, assim, sim, tanto que o rei do acesso, né, a brincadeira, teve acesso que na época era Prata, e a federação, cara, vamos lá, é a mesma coisa, né? Então só que acho que essa divisão, ela tá prejudicando todos. Agora, tem uma coisa mais maluca nisso, né? Que é alguém que participa dos dois. Então, e aí eu imagino o patrocinador deste cliente, cara, qual é o produto que eu estou comprando? De onde é que está o produto de futebol? Onde é que está o produto de futsal? Sei lá, eu acho que essa divisão, ela mesmo... E eu entendo quem está usando os dois, tá? Porque tem uma discussão e daqui a pouco eu não quero entrar na discussão, beleza, eu vou participar dos dois. Hoje eu trabalho no Uruguaianense e o Uruguaianense pode ser que tome essa decisão e eu vou respeitar e vou trabalhar. Só que eu estou dizendo, se eu pensar como público, é muito difícil compreender, entendeu? Mas eu entendo e compreendo também, Adão, essa postura das equipes de jogar as duas competições e de ter mais possibilidades de ser campeão numa outra competição. Mas, de uma certa forma, estas equipes também contribuem. E o Adão tem, lógico, o seu vínculo com uma equipe, eu particularmente não tenho vínculo com equipe nenhuma, né? Mas eu acho que a decisão dos diretores de participar de competição de mais de uma entidade também divide o esporte. Não, peraí, o que eu quero? Eu quero união, então eu vou abraçar a federação, vou abraçar a liga e eu vou morrer com a liga. Não, mas federação. Eu, apesar de estar vinculado a uma entidade, eu concordo contigo. Esse final de semana, olha como é uma coisa maluca. Eu fiz uma campanha com o Lagoa, pelo Sub-20 da Liga, legal, fantástico. E agora eu estou na Uruguaianense e esse final de semana eu participei da semifinal do Campeonato da Federação. Eu entendo as duas entidades, nós estamos no meio do trabalho, a gente entende o dia a dia, eu adoro trabalhar com base, sei da importância, mas o público, e é isso que é uma coisa que eu bato na tecla, o público daqui a pouco não está entendendo nada. Não, né? E vocês, mas deixa eu trazer uma outra questão, que a gente fala muito da Liga Nacional, tá? A gente tem 3 clubes na Liga Nacional, a Soeva, Atlântico e a CBF, tá? A gente tem 2 times que estão na Liga e um time que está na Federação. E aí, cara, imagina a cabeça do torcedor pra pensar isso. Sim. Porque se tu tem os 3 times colocados, por exemplo, na Liga, o torcedor já começa a pensar assim, não, o negócio mais certo, mais sério, talvez seja a Liga por essas equipes estarem vinculadas à Liga. Mas aí tu tem 2 equipes na Liga e uma equipe na Federação. Sim, a pergunta que eu fiz pro Luciano de 2020, tu pode estender para 2019, quem é o campeão gaúcho de 2019? Exatamente. Isso que a Soeva também faz parte da Liga Gaúcha de Futsal, viu? Apesar de não disputar... Ela só não disputa, né? Apesar de não disputar a competição, a Soeva está relacionada entre as equipes filiadas da Liga Gaúcha de Futsal. E o Atlântico é o finalista do estadual Sub-20 da Federação. Isso, é muita loucura. O torcedor não sabe o que esperar, o que pensar sobre a competição de futsal, sobre o produto futsal no Rio Grande do Sul. Pode falar, depois eu quero trazer um outro assunto. Mas uma coisa que é importante, eu vou bater na tecla, eu acho que o Luciano vai me dar razão. Nós não estamos culpando os clubes. Exato. Eu talvez fosse diretor de um clube, talvez nesse momento participaria dos 2. Vou jogar os 2 e vou dizer pro meu patrocinador, tô jogando os 2, tá? Vamos tentar ser campeão dos 2. Então, acho que nesse ponto acho que a gente bate a tecla, né? Pro patrocinador é até legal, porque ele pode ser campeão gaúcho 2 vezes. Entendeu? Tipo, eu vejo isso, só que
acho que a gente poderia chegar. A gente tem tanta ideia, né, cara? A gente tem tanta coisa para poder jogar, regional, Copa, nós não precisamos de 2 estadual, né? Eu acho que o Rafael falou várias vezes uma palavra que ela precisa entrar na mente de todo dirigente de futsal, ela precisa entrar na mente de todo dirigente de uma entidade. Produto. Tudo é produto, Luciano. Comercial. O que é o UFC hoje? Por que o UFC hoje é o que é? Porque é uma marca, é um produto. A Fórmula 1 também, por que a Fórmula 1... para nós brasileiros ela não é tanto, porque nós não temos há muito tempo um piloto brasileiro que é extremamente competitivo. Mas eu sou muito fã ainda de Fórmula 1. Eu gosto também, e na Europa é espetacular o que os caras fazem com o produto dos caras. Olha o que eles estão olha o que o UFC está fazendo agora nos Emirados Árabes. Olha o que a Fórmula 1 tem feito nos Emirados Árabes nos últimos tempos. Produtos, os caras estão indo lá vender, fortalecer o produto. E o UFC, por exemplo, só se transformou nisso por causa do que o cara... Não, peraí, deixa eu colocar aqui embaixo do braço e vamos tratar de outra forma. Vamos vender isso aqui vende. Produto. Mas vocês querem ver uma coisa? A gente vai ter o Super Bowl semana que vem, tá? O Super Bowl é a final do campeonato a final da NFL, tá? A gente vai ter o confronto entre Patrick Mahomes e Tom Brady. O maior da história contra um garoto, contra o próximo maior da história. Cara, isso tá sendo, assim, ó, bombardeado nos Estados Unidos. E isso sai. O Brasil é o segundo país consumidor de NFL no mundo hoje. É como se fosse, pra gente trazer pro futebol, é como se fosse uma final de futebol na Argentina, por exemplo, pra gente trazer um pouquinho mais pra nossa realidade, Maradona jogando contra o Messi. Exatamente. Maradona em final de carreira jogando contra o Messi em começo de carreira, uma final de campeonato nacional na Argentina. Seria mais ou menos isso pra gente trazer pra realidade do futebol. Né? É isso, mas eles pensam como produto, e aí eles não pensam só o Super Bowl, só a final. Claro, o Super Bowl é um produto espetacular, tem show do intervalo, tem... tudo que envolve o futebol americano. Mas eles pensam toda a temporada regular, playoffs, finais de divisão, finais de conferência, eles pensam tudo aquilo como um produto, e isso vende. Eu já ouvi algumas entrevistas de brasileiros que foram assistir Super Bowls em outras ocasiões e tal, e eles foram assistir, mas não assistiram o jogo. Eles foram só para ficar na volta do estádio, para ver o show, para ver a atração, para ver o entretenimento, para ver o parque de diversões. É o match day, né? É o match day, né? Que a Premier League faz já há algum tempo, que a Champions League tem feito há algum tempo. Aqui no Brasil a gente começou a tentar implementar isso no futebol depois da Copa do Mundo, né? Não é só o futebol, o jogo de futebol é só um pretexto para muita coisa que acontece. Né? Mas, gurias, vamos trazer isso para nossa realidade, tá? A gente iniciou uma pandemia, eu digo sempre 15 de março, tá? Eu me lembro que foi uma segunda-feira em que começou a estourar a notícia, vai fechar. 15 de março. A gente foi ter rodada da Liga Gaúcha, e eu vou usar o exemplo da Liga porque foi a competição que eu participei no passado por não conhecer o da Federação, então não posso falar. A gente foi ter rodada da Liga dia 10 de setembro, que acho que nem saiu, né, Luciano? Foi a época que o Lagoa teve casos, então mas eu não lembro se daí o Passo Fundo jogou, vou botar 10 de setembro, tudo lá. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Nós tivemos 6 meses parados. Nestes 6 meses nós já sabíamos que não íamos ter público. Alguns clubes ficaram trabalhando, a gente não fez nenhuma ação de marketing sob transmissão. A gente não conseguiu fazer, por exemplo, a Liga Nacional vendeu um pay-per-view, fantástico. Eu fui lá, comprei, paguei, olhei todos os jogos da Liga Nacional de casa com um padrão de transmissão, que é importante, né, Luciano? Importante. A gente olhou um padrão de transmissão. Nem perto de uma Globo, nem perto mas um padrão de transmissão. Aí a Liga Gaúcha e a Federação também teve alguns jogos assim, não dá pra tu olhar, era uma live caseira. Então assim, 6 meses não deu pra tu planejar um produto, né? Não deu pra gente entender assim, a partir de agora todos os clubes têm a obrigação de ter uma transmissão com esse mínimo de entrega. E aí o Vigo aí, né, um cara fantástico, presidente do Lagoa, baixou a rede do lado lá do Adolfo Stella, tirou a rede, né, não tem público, tira a rede para a imagem ficar melhor, entendeu? Então, quer dizer,
vender o produto futsal. Por isso que eu digo, eu acho muito simplório a gente, e aí voltando lá para a discussão do início, a gente está dizendo assim, não tem público, então não dá para fazer. Não tem público, então não dá para fazer. Tem diversas outras formas, e? É muito simplório, entendeu? Tchê, quantas pessoas hoje pagam por mês Spotify? Vou usar um produto do Spotify. Quantos milhões de brasileiros tem Spotify? Meu filho está assistindo Netflix aqui. Netflix. Quantas pessoas pagam Netflix? E aí junto tu paga, eu vou falar o nome das marcas, né? Tu paga o Spotify, tu paga o Netflix e tu paga a Sky. Né? Sky, Netflix, sei lá. Então assim, quantas pessoas pagam? É porque as pessoas consomem coisas de casa. E o futsal não tem esse produto. O futsal gaúcho não tem esse produto. A gente teve 6 meses para daqui a pouco buscar um patrocinador master só para live. Entendeu? Para fechar o estadual deve ter o quê? 10, 12, 14 equipes. São 14 cidades que com certeza deve ter alguém com capacidade de fazer uma transmissão boa. Mas aí, Adão, tu pensa assim, não precisa nem ser equipes, por exemplo, nem a Liga Nacional foram equipes da plataforma, né, que fizeram essa transmissão. Nem sempre. Em alguns lugares eles contratavam produtoras, Rafael. Não, ok, não, o que eu quero dizer é o seguinte, eram geralmente transmissões imparciais. Cara, narração, equipe sim, né, mas para geração de imagens não, mas esse é o ponto. A transmissão, eu digo narração, comentário, reportagem, tá? De uma isenção das duas equipes. Na Liga Gaúcha tu não precisa, pega uma rádio que faça os jogos já, uma TV da cidade, local, da região que faça os jogos já, e diga, não, a gente precisa de uma qualidade assim, o clube vai ajudar com tanto, vocês pegam, botam mais tanto, e aí a gente faz uma transmissão de qualidade para manter o padrão. Dava para fazer. Só precisa de uma câmera e um câmera. Precisa de uma pessoa e de um equipamento, tá? Não, se tu quer ter... Não, Adão, eu digo assim, se tu quer ter uma câmera boa e com equipamento bom, tu manda a transmissão, pode ter o narrador, o Luciano lá em Lagoa Vermelha, o comentarista, o Rafa lá em Florianópolis. Então assim, precisa de 2 pessoas só. Não, eu sei, Adão, eu sei, mas eu digo assim, se tu quer fazer uma coisa de mais qualidade um pouco, tem como, sabe? Tem como. Uma câmera central, aí 2 câmeras pra tu fazer as 2 áreas, as 2 quadras, dá pra fazer, sabe? Faltou vontade de fazer. Tem que ter um pouco de investimento também. Sobre a possibilidade das rádios fazer, a gente aqui em Lagoa Vermelha tem uma particularidade que acontece em outros municípios também, porque 2 rádios atuam como rádio e também 2 rádios fazem as lives. E aí, como fazer? Quem privilegiar, ou não sei, ou quem faz ou quem não faz? Eu particularmente acho que o caminho que a Liga Nacional de Futsal fez é o caminho. Nós vamos precisar de uma produtora de vídeo. Vai ser a rádio A ou a rádio B, eu tenho aqui R$100 para pagar, a rádio A faz? Não, a rádio A não faz, a rádio B faz. Mais uma vez, tu vai vender o produto. Não, mas é isso, Luciano, é isso que eu digo. Tu vai comprar a rádio A, a rádio B, a produtora do fulano, a produtora do ciclano, né? Nesse sentido é possível fazer sim. Só que há necessidade, primeiro, de um certo investimento, e aí a busca pelo marketing, a busca, né, de uma maneira mais macro, ela é necessária, eu acho que ela deve acontecer. E há necessidade também de se determinar. Hoje o que acontece? As lives se popularizaram e está todo mundo brigando para fazer live. Entende? Ninguém quer deixar de fazer live. Só que a entidade, os clubes têm que ver que eles têm esse produto na mão. E isso precisa agregar algum tipo de valor, tanto para os clubes quanto para as ligas. Esse processo ainda não aconteceu, de fazer com que os clubes entendam isso, porque aí quando chega no momento de fazer as lives ou determinar uma plataforma para fazer as lives, o clube não quer se indispor com a imprensa, a liga não quer se indispor com a imprensa, fica aí um empurrando para o outro empurrando com um, quando chega na hora de fazer, fazem meio que de qualquer forma, né? Mas o que eu digo é assim, nessa questão emergencial que foi 2020, em 6 meses tu poderia ter dado jeito nisso, sabe? Pra depois tu quer vender um produto com mais qualidade, aí sim, tu contrata uma produtora que vai fazer tudo, que vai botar 3, 4 câmeras, que vai botar equipe pra fazer todos os jogos, aí tu consegue trabalhar o produto melhor, mas em regime emergencial podia ter sido feito e não foi feito. Tentou, pelo que eu soube, perdão Adão, mas pelo que eu soube foi tentado fazer isso. Mas eu volto a repetir, a resistência de alguns órgãos de imprensa ou de algumas lideranças fez com que
a decisão fosse revertida e isso não aconteceu. Porque é aquela história, tá, mas vão transmitir em qual plataforma? Vão transmitir na minha mas é a minha produtora Luciano Andrade Videoproduções que está fazendo, eu não vou poder transmitir na minha plataforma? Aí ficou essa briga, entendeu? Particularmente penso que não, o jogo vai ser transmitido na plataforma oficial do jogo. Claro. Mas tu sabe, guridos, mas o que eu ia dizer, Luciano, eu até estava numa discussão mais simples. Eu só acho que os clubes tinham que se responsabilizar em fazer uma transmissão boa, entendeu? A plataforma pode ser do parceiro, entendeu? Vamos falar o nome dos parceiros. Pode. Vai olhar o jogo da CBF, a estação FM faz a transmissão. Top! Claro! Entra no Facebook lá, estação FM. Perfeito! Vamos lá, Lagoa TV. Perfeito! Tua Rádio Cacique. Transmissão perfeita, entendeu? O pessoal ali de Espumoso fez boas transmissões. Planetário. Planetário de Espumoso. Planetário. Boa transmissão. Esse é o ponto que a gente estava discutindo. Dava para fazer. Ali, Marau fez uma transmissão boa, os meninos ali também, a tua rádio ali, né? Isso. Boa transmissão. Boas transmissões. Passo Fundo fez boa transmissão, entendeu? Boas transmissões. Tudo bem, vai ser pelo parceiro, não tem problema. Os clubes divulgam, vamos entrar o clube só tem que saber, assim, a única coisa que eu acho que tem que ser responsabilidade do clube é assim, gente, aqui na minha cidade, é uma cidade pequena, nós não temos uma rádio, uma produtora que tenha transmissão boa. Estou sinalizando, liga, clubes, alguém manda para cá para nós fazermos uma transmissão do nosso produto, ok? É simples. Aí o Luciano diz, não, eu vou ir lá fazer a transmissão. Só que eu vou lá e vou fazer a transmissão pelo lucianoandrade.com. Ok, tudo certo, entendeu? Nem precisa ser uma plataforma. Só pra gente mostrar o produto. Claro, mostrar o futsal. Pode ser depois, entendeu? Pode ser depois. Entendeu? Não tem, a gente olhava aqui nada assim, Luciano. O Luciano comprou o jogo. Jogo da CBF. Vamos botar no Facebook, Estação FM. Perfeito. Erechim lá tinha uma baita transmissão também, TV lá, lembra? Alternativa alguma coisa. TV alternativa alguma coisa, se não me engano. Perfeito, baita transmissão. Então, assim, essas coisas que eu digo assim, são simples. E às vezes a gente nem precisa criar a plataforma. Não, vamos usar essa plataforma. Só ter um padrão legal, um padrão de qualidade. Um padrãozinho pra gente olhar assim, tá bom a transmissão, né? Fechou, é isso que a gente precisa, só isso. A gente teve essa questão de transmissão ali na Nations League, com o esporte interativo. Eles passaram todos os jogos da Nations League, teve jogo que não teve narração, mas tu tinha ali uma qualidade de câmera, tinha o som ambiente do estádio, sabe? Tu tinha uma qualidade decente de transmissão, mesmo sem a narração. Claro, com a narração é muito mais legal e tal, vou vender meu peixe, né? Com a narração é sempre mais legal. Teve um tempo que o Premiere fazia isso. Isso, exatamente. No começo do Premiere, lá nos primórdios do Premiere, fazia isso também, algumas competições, alguns campeonatos. Mas eu acho que até o narrador, no nosso caso, não é problema, sempre tem uma rádio local. A nossa questão é, às vezes, que eu estou vendo que as rádios locais elas não têm a qualidade de vídeo. Então o clube precisa sinalizar. Olha só, nós não temos aqui a qualidade de vídeo, precisamos sinalizar para alguém venha e nos ajude nessa qualidade. Em 2016 eu trabalhava na Rádio Integração em Parobé. O Adão estava em Parobé em 2016 e a gente foi fazer um jogo. Até então a gente não tinha feito nenhuma live, tá? Eram jogos só pela rádio. Rádio Integração FM. E a gente foi fazer Horizontina e APF, lá em Horizontina. E aí eu fui sozinho, fui ser comentarista e tal. E aí levei meu notebook estava todo baleado. Hoje ele tá mais ainda, vocês não conseguem nem ver meu notebook, porque ele tá destruído. E eu fui lá com a câmera e pensei, vou fazer essa transmissão aqui ao vivo. Peguei e com a câmera do notebook eu ficava virando e narrando o jogo ao mesmo tempo. A qualidade não é ideal, mas o jogo tava lá. Depois foi melhorando. Depois a gente teve a final contra o Uruguai. As duas finais contra o Uruguaiana foram transmitidas. Teve qualidade de imagem. Principalmente a segunda final contra o Uruguaiana, a final da Série Prata, foi transmitido com uma qualidade de imagem maior. A gente teve lances, teve replay, foi tudo mais legal. Mas aquela coisa lá de trás foi talvez um primeiro passo pra gente, que foi dado, sabe? A gente tinha que colocar isso
pra comunidade, porque a comunidade gostou, cara. A comunidade gostou. Era uma transmissão com uma câmera de notebook que ficava virando. O Siga até hoje brinca, porque ele fez um gol da área dele, ele deu o chute atravessou toda a quadra e a bola entrou e eu não gravei, porque eu tava sozinho mexendo na câmera e narrando o jogo. E o Sig ficou brabo, até hoje ele brinca com isso, que eu não peguei o gol dele. Mas enfim, é isso que eu digo, sabe? Porque muita gente assistiu. Muita gente que não tem como ir lá, muita gente que não tem como ir a Horizontina, sabe? Então o pessoal quer esse produto, o pessoal gosta de acompanhar, só que não tem a qualidade do produto. Sabe que eu uso um exemplo, desculpa cortar, Luciano, capaz. Que é a primeira vez que eu vim para Uruguaiana em 2017, aqui existia uma produtora, né? O clube trabalhava com uma produtora. E aí, final do ano, aquela coisa de férias, tu vai para tua casa. E eu sou esteiense, né? Então Porto Alegre não consome tanto futsal. E aí, quando eu cheguei em casa no final do ano, uma coisa que me chamou a atenção, pela primeira vez as pessoas falavam pra mim: pô, que legal, cara, vi teu trabalho em Uruguaiana. Pô, que legal, vi teus gols. Por quê? Porque a produtora, na época, a gente ainda, que nem tu falou, a gente engatinhando ainda pras lives, a produtora começou a gravar o jogo e na segunda-feira jogava no YouTube, jogava nas redes sociais. Então o trabalho de marketing começou a vender. E aí o pessoal brincava assim, pô, as marcas, os patrocinadores, nome diferente, lá na fronteira é outras marcas. Então assim, o produto, e ali eu comecei a entender a importância do produto, que as pessoas começaram a dar mais valor para o meu trabalho, começaram a entender aonde que eu estava, e aí eu vim por isso com o trabalho da produtora. A produtora fez um trabalho legal nesse sentido, né? É que futsal vende. Futsal se vende. A gente precisa entender o futsal como produto por isso, porque o futsal se vende. Futsal é um jogo atrativo de olhar. E quem promove o futsal ainda não entende disso. E a gente pode até observar de uma maneira generalizada. A questão do futsal. Por que o futsal ainda não é olímpico? Né? Um pouco essas brigas de federação e liga e não sei o que tem também a nível nacional. Né? A questão mundial, né? Essa questão da CBF, FIFA e tal, e confusão toda em torno do futsal. Enquanto ele não for visto como um produto, ele não vai para a Olimpíada. Não vai para a Olimpíada. Nós podemos ter o melhor campeonato de futsal do mundo, podemos ter campeões mundiais de futsal todos os anos, como a gente tem há muito tempo aí ainda a hegemonia do futsal nacional, apesar de termos espanhóis, principalmente aí, brigando muito com a gente, mas o futsal, o Brasil ainda é o país do futsal. Mas se nós não tivermos a nível globalizado esta questão também de sabermos que o futsal é um produto e que ele pode ser melhor trabalhado, a gente vai continuar penando nesse sentido. A Europa já abriu o olho para isso e já está mudando a forma de gerenciar o futsal. A gente pode ver, há 2, 3 anos atrás, a gente não conseguia assistir Barcelona, nunca a gente ouvia falar em Inter Movistar. Que Inter Movistar é esse? Hoje a gente já consegue assistir os jogos. Hoje a gente todos os jogos do português. A gente consegue acompanhar mais de perto o futsal por lá. Eles estão sabendo trabalhar melhor o futsal por lá. Eu particularmente já ouço falar há 1 ou 2 anos que os Estados Unidos têm um projeto bom para colocar no futsal também. Tomara. E os Estados Unidos, os caras são campeão em fazer evento, né? Exatamente, os caras vendem. Em criar produto. Olha, o Rafa falou do Super Bowl. Olha o que é o show do Super Bowl na NFL. Tem a história do Everaldo Marques com o show da Lady Gaga 3 anos atrás, mais ou menos, que é genial. Muita gente que nem sabia o que era futebol americano estava assistindo o jogo só por causa do show. Então é tratar o produto como produto, né? Tu sabe que eu tenho uma comparação do futsal com o futebol, que é o seguinte, ó. Olhar futebol de alto nível é muito bom, tá? Olhar a Premier League é muito bom, olhar a La Liga é muito bom, olhar, se botar hoje, por exemplo, Flamengo e Palmeiras para jogar no Allianz Parque com aquela grama verdinha, é muito bom. A final da Libertadores não foi tão boa assim. Foi horrível. Mas mesmo assim, se tu olhar... Mas eu assisti. Campo, tal, papá, sabe? Agora sim, ó, vai olhar um jogo amador de campo. Sem conhecer ninguém, tá? Não é lá da minha cidade. Aí tu conhece o fulano. O jogo é chato, tu entendeu? Qual que é a grande diferença do futsal pro futebol? E o Rafa já morou lá perto. Tu vai a Santa Maria do Herval, que é uma cidadezinha de
desse tamanho no meio da serra. Aí tu chega lá e tá dando uma rodada do Municipal de Futsal. Tu senta e olha. Lucena? E gosta. Mas olha a Lucena, Adão. Tem gol toda hora. Pode ser um jogo amador da tua cidade. Tem gol toda hora. Daqui a pouco tem um cara lá que dá uma bicicleta. Daqui a pouco tem um cara que tá janela. Porque a bola tá sempre perto do gol. O futsal é um baita produto. Não, e aí que eu ia chegar. Pro público que não é, que nem nós três aqui, que adoramos futebol, se hoje estiver dando 15 de Piracicaba contra o 15 de Jaú, a gente senta e vai olhar. Nós vamos olhar. Mas pro público geral é muito chato olhar jogo e é muito legal olhar futsal. Entendeu? Pessoas que já começaram a olhar futsal dizem, pô, cara, legal de futsal que sempre tem gol. Né? O gol é legal. Então o futsal, se ele soubesse ser vendido, meu Deus, hoje a gente já estaria muito acima. Entendeu? E a gente tem que se aproveitar da live. Uma coisa que eu não gosto principalmente a nossa mídia de futsal a nível Brasil, a gente fica muito assim, agora o jogo vai ter transmissão da TV Brasil. Todo respeito à TV Brasil. Pouco me importa se tiver transmissão da TV Brasil. Tem que ter uma live boa pra gente olhar. Claro, atingir o máximo de pessoas possível. Entendeu? Agora a final da Liga Gaúcha vai passar no Sport TV. Não me importa que a final da Liga Gaúcha passe no Sport TV. O que eu quero é que a primeira rodada da Liga Gaúcha tenha uma live boa. Que é o Uruguaianense, na primeira rodada de Uruguaianense e SASI. E tem uma boa live para tanto as pessoas em Silva quanto as pessoas em Uruguaiana assistirem bem o jogo. Isso. E entenderem quem são os protagonistas do espetáculo e conhecerem a imprensa local e desenvolver os patrocinadores locais numa plataforma que pode ser vendida para o mundo todo. O Sport TV, tu não pode olhar, se tu não tiver um pacote Globo Internacional, tu não consegue olhar. O jogo pela plataforma do Facebook, o mundo todo vai olhar. Hoje a gente acompanha o Luquinhas lá em Portugal, por exemplo, em qualquer lugar do mundo, né? E não só o Luquinhas, o Sig, o Lelê, toda a galera que tá na Itália, o Fernandinho na França também. Mas enfim. Tem muito gaúcho por lá. Mas o que eu quero trazer, assim, pra gente já encaminhar pro encerramento já, é a questão de... O Adão citou uma coisa muito legal, que é conhecer os protagonistas do espetáculo. Cara, o Brasil hoje não... O brasileiro não sabe quem é o jogador de futsal hoje. Sport TV só transmite o jogo, né? Começa 5 minutos antes e termina 5 depois. E aí quando tem a final da Liga Nacional, eles entram meia hora antes, aí eles fazem... E aí eles vão fazer um papo com quem? Com o Manuel Tobias, com o Falcão, eles vão fazer um papo com o Choco, sabe? Eles vão pegar gente da antiga, eles não vão trazer os protagonistas de agora. Se tu sair na rua hoje, Adão, aí no Guaiana talvez conheça porque o futsal é mais forte. Mas, por exemplo, aqui em Parobé, tá? Sai em Parobé e pergunta, sabe quem é campeão nacional de futsal? Não vai saber? Tá, não, beleza. Sabe quem é o artilheiro? Tu sabe que um brasileiro esteve entre os 10 melhores jogadores do mundo? Não sabe. Não, pergunta em qualquer... talvez Carlos Barbosa, não. Pergunta em Uruguaiana, em Parobé, em Lagoa, quem é o Ferrão. Não, cara, quem é o Rodrigo? O Rodrigo do Sorocaba, do Magnus? Não sabe quem é o Rodrigo. O Rodrigo joga aqui. O Rodrigo joga no Brasil. Exatamente. Mas sabe? Porque é daí que eu digo, a gente fica refém, a gente fica implorando uma transmissão pro Sport TV, que o Sport TV chega ali 5, aí tá dando Série B, o 17º contra o 19º, aí termina o jogo da Série B, entra correndo para começar o futsal. Os times já estão em quadra e já tá uma loucura. E a gente não valoriza uma live, que nem o Luciano trabalhou na Lagoa TV lá, que, cara, começava às 7h20 a transmissão do jogo. O Luciano sabia tudo que estava acontecendo no time da casa, o outro sabia tudo que estava acontecendo. Eu sei que as pessoas me comentam, né? Pô, cara, a gente... Os jogos das finais, Adão, os últimos jogos, os jogos do mata-mata do Lagoa aqui em 2019, o jogo era 8 horas da noite, nós começávamos às 5 da tarde. Imagina. Jogos do mata-mata. E aí o público começa a comprar ideia. Pô, que legal, os caras estão falando do Adão. Quem é esse Adão? Os caras falaram que o Adão... Pô, não claro, tu começa a conhecer o protagonista do espetáculo. Aí as pessoas começam a entender o que é aquilo que está acontecendo. Que nem vocês falaram, ó, o Super Bowl... Se vende quem é o protagonista, quem é o melhor de todos os tempos, ou o outro melhor de todos os tempos, outro assim.
Isso é vender o produto ele é vendido dessa forma. Então é que nem eu daqui a pouco nem gosto, agora eu vou olhar esse Super Bowl aí, vou ver como é que é esse melhor do antigo contra o melhor do... Porque tu começa a criar curiosidade, né? E não é nem o melhor antigo tem só 40 anos, cara. Mas entendeu? Agora eu já quero saber quem vai ganhar. Quem vai ganhar esse troço aí agora? Entendeu? Qual dos dois vai ganhar? Tu me vende uma história. Claro. Hoje se anunciou a aposentadoria do Tino, né? Do Tino Marcos. E o Tino era o rei disso, né? História? Ele vendia uma história e daqui a pouco tu queria saber quem que ia ser campeão, entendeu? Quem que ia ganhar aquela história, né? Aquela história que seria o grande vencedor. Olha como o produto NFL ele é vendido, tá? A gente tem a temporada toda, temporada regular, são 16 jogos para cada equipe, e ali eles têm o MVP, que é o melhor jogador, tá? O melhor jogador da temporada regular. Eu acho que nunca ganhou, o MVP nunca ganhou o Super Bowl. Foram pouquíssimos. Se foram 2 ou 3, é pouquíssimos, numa história de 100 anos. Isso é produto, é tu trazer uma curiosidade. Aí agora a gente vai ter Tom Brady versus Patrick Mahomes. Cara, Tom Brady, 6 anéis de Super Bowl. Patrick Mahomes tem 1 e vai encaminhando para muitos mais. É uma história. Ele já vai ser o mais jovem quarterback a fazer o 2º Super Bowl da carreira, né? Isso, e olha como tudo é produto, tudo se vende. Patrick Mahomes contra Tom Brady é a maior diferença entre quarterbacks num Super Bowl. Tudo é produto, tudo se vende. Sabe? Por quê? Porque tu cria um produto que cria interesse. E é isso que falta pro futsal. Vou encaminhando pro final, agradecer a presença do Luciano Andrade, que tá com a gente. Luciano é lá de Lagoa Vermelha. Luciano, prazer falar contigo, te conhecer nesse primeiro episódio do Resenha da Bola Pesada. A gente espera conversar contigo muitas vezes mais. E muito legal o bate-papo, cara. Obrigado pela participação, pela presença, por ter aceito o convite. Maravilha, Rafa, obrigado você pelo convite, o Adão também pela indicação. Estamos aqui em Lagoa Vermelha sempre à disposição. Rapidinho, Rafa, eu quero só convidar o pessoal para ficar esperto aí nas minhas redes sociais e tudo mais. Luciano Rádio RS, Twitter, Instagram, Facebook, todas elas assim, Luciano Rádio RS. Nos próximos dias, ainda nesse mês de fevereiro, eu devo estar lançando, viu, Rafa? Nem te pedi permissão, mas eu já vou fazendo uma publicidade. Fica à vontade, o microfone tá à disposição. No final desse mês de fevereiro deve ir ao ar um portal que deve centralizar informações do futsal gaúcho brasileiro. Então, muito em breve, o pessoal deve ouvir falar e vai acompanhar certamente nas redes sociais. A gente está com um planejamento de marketing, divulgação bem bacana nesse começo, para que o pessoal conheça a ideia, como a gente falou em produto. Exatamente. Particularmente estou tentando criar um produto, tentando criar uma marca, mas com o principal objetivo de divulgar a modalidade, com notícias da Liga Gaúcha, Federação, Liga Nacional de Futsal. O projeto é bem amplo, a gente vai começar devagarzinho, mas eu tenho certeza de que temos uma longa caminhada pela frente aí, viu, Rafa? Luciano Andrade, grande prazer falar contigo, muito obrigado mais uma vez. Adão Villanova, o professor Adão, rei do acesso. Cara, vai ser muito legal esse nosso projeto, com certeza, porque a gente vai trazer isso, cara, vai trazer as tuas vivências de dentro da quadra, a minha vivência enquanto jornalista, e a gente vai trazer toda essa experiência que a gente tem, que a gente está começando a trilhar também, né? Mas a gente vai trazer para esse podcast que certamente o pessoal vai acompanhar e vai gostar, porque é isso aí, cara. Resenha da Bola Pesada é isso aí. Resenha é um papo leve, é um papo descontraído, que a gente vai trazer temas sobre o futsal, não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil e também de fora. Adão, obrigado. Semana que vem a gente tá de volta. Obrigadão, Rafa. Luciano, muito obrigado, meu amigo. Baita cara. Fiquei muito feliz aí com essa tua novidade. Acho que o futsal precisa. Tu sabe que eu sou teu fã. Tu sabe que é um cara que eu torço muito. E pode contar comigo aí que a gente quer, com certeza, que o Luciano hoje seja uma referência aí dentro do futsal e do planejamento esportivo. Rafa, até semana que vem. Beijão a todos os nossos ouvintes. E estamos aí no que der. Valeu, galera. Até semana que vem a gente volta. Um abraço. Tchau.